Amém. O paz do Senhor, irmãs, sejam bem-vindas para mais um estudo de Filhos de Sara. E hoje é uma noite muito especial porque temos uma brasileira, mas também ela é dos Estados Unidos. Então ela tem essa combinação, parte de mim e parte de vocês, né? Isso é Ruth Sutka, né? E talvez ela pode falar um pouco mais sobre ela mesma antes de falar seu estudo e dar seu estudo. Mas, irmã Thalita, você pode orar para nós essa noite que o Senhor pode abrir nosso entendimento, abre nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar nessa noite. Glória a Deus. Meu Pai querido, nós estamos mais uma vez na tua presença, junto com nossas irmãs, para aprender um pouco mais da tua palavra. Senhor Deus amado, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor Deus, a compreender um pouco mais, Senhor Deus, do que o Senhor tem falado para os nossos corações. Nos alinha, meu Pai amado, com seus projetos, com seus planos para nossas vidas, Senhor Deus querido. Precisamos de Ti, queremos ouvir a Tua voz. Tira todo empecilho, todo atrapalho que talvez venha, Senhor meu Deus, tapar e fechar os nossos olhos, nossos ouvidos. Queremos estar mais sensíveis a ouvir a tua voz. Vem, Senhor, no meio de nós nesta noite e se faça presente, meu Deus amado. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigada. Então, Ruthie, you can start, and if you could start with sharing a little bit about your background, your story, why you're in Brazil, how you got to Brazil, all of that. Ela Mhm. vai começar. Well, first, I would like to say thank you so much for allowing me to be with you all tonight. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer por essa oportunidade para falar com todos vocês hoje à noite. I grew up with a Brazilian mother and a Slovakian father. Então, eu fui criada com uma mãe brasileira e um pai de Eslováquia. But my Brazilian culture really, I didn't really learn anything about it until the past 3 or 4 years. Mas a cultura brasileira, eu não sabia, não conhecia muito sobre essa parte de mim que é cultura brasileira até os últimos 3, 4 anos. But about 3 years ago, the Lord called me to visit Manaus for my first missions trip. Então, 3 anos atrás, o Senhor me chamou para conhecer Manaus e Amazonas no minha primeira viagem missionária. Mhm. And since then, the Lord has placed a great burden on my heart for this beautiful country and these beautiful people. Então, desde então, o Senhor colocou uma paixão e algo muito forte em meu coração para esse país e também esse povo brasileiro. And I thank you all for being here and you're living with me in the midst of my answered prayers. Eu agradeço vocês por estar aqui hoje à noite e para presenciar esse momento comigo enquanto o Senhor está respondendo às minhas orações. Mhm. And I'd like to give honor to Sister Tiffany and the ladies at IPUB Mocha. E eu gostaria de honrar a irmã Tiffany, ou irmã Tiffany, estava falando de espanhol antes desse estudo, e também as irmãs da Igreja Ipupi Moca. And if I can say anything about the Brazilian culture, E se eu posso dizer algo em respeito à cultura brasileira, I can say that I feel very welcomed and I feel like everyone here is my sister. eu posso dizer que eu sinto muito bem-vinda e eu sinto que todo mundo que estou conhecendo é minha irmã, né? É minha irmã. Sisters, if we can open up to the book of Hebrews, chapter 11, verse 1. Irmãs, se nós podemos abrir nossas Bíblias pelo livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Mhm. It says, now faith is confidence in what we hope for. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam And assurance about what we do not see. e a prova das coisas que não se veem. This is what the ancients were commended for. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho.
By faith, we understand that the universe was formed at God's command, Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, so that what is seen was not made out of what was visible. de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. I've thought about coming back to Brazil for a long time. Faz muito tempo desde eu pensei em voltar ao Brasil. And I think that a central theme for my life for the past 3 or 4 years now has been faith. E eu acho que uma tema central em minha vida os últimos 3, 4 anos é fé. And the Lord began to show me that faith is all around me. E o Senhor começou a me mostrar que fé está em todo o meu redor. When we turn on a light switch, we have faith that the lights will be on. Quando ligamos a luz, nós temos fé que realmente a luz vai acender. And when we put our money into a bank, we have faith that it's going to be there when we need it. E quando colocamos dinheiro no banco, nós temos fé que nós vamos ter dinheiro quando nós precisamos. Or maybe you were a little girl and your father or mother told you something and you believed it was true. Ou talvez quando você foi uma criança pequena, uma menina pequena, você tinha fé do que os seus pais falaram para você que isso era verdade. I think that having faith in the Lord is the same. E eu creio que tendo fé no Senhor é a mesma coisa. The level of our faith in Him is what can lead to our victory in Christ or our downfall. O nível de fé que nós temos em Cristo pode guiar a gente para sucesso e vitória ou derrota. As daughters of Christ, we have to remind ourselves and make sure that our faith is always growing. Como filhas de Deus, nós precisamos verificar e ter certeza que nossa fé está sempre aumentando, crescendo. And sisters, we are nothing without our Lord Jesus. E, irmãs, nós não somos ninguém, não somos nada sem Senhor Jesus. And we must make sure we're putting our faith in God the same way we are putting our faith in man-made things. E nós precisamos ter certeza que estamos colocando nossa fé no Senhor mais do que qualquer outra coisa. I find great comfort in knowing that the same Lord that created the mountains and the skies and the sea has my future in His hands. Eu tenho muito paz em saber que o mesmo Deus que criou os céus, terra, mar, Ele também está cuidando de mim. The Bible says He's the author and the finisher of our faith. A Bíblia fala que Ele é o autor e consumador de nossa fé. That means that if we have faith, He will do the rest to make sure that we have the victory. Isso significa que se nós temos fé, Ele vai fazer o resto para garantir que nós temos a vitória. This verse is a reminder that you don't even need to do it by yourself because He will help you. Esses versículos mostram que você não precisa fazer sozinho ou sozinha, porque Ele vai te ajudar. Maybe you're in a situation and you feel helpless. Talvez você está numa situação agora e você sente sem esperança. Maybe you've stopped praying a prayer that has never been answered. Talvez você até parou de orar uma oração que Deus ainda não respondeu. And I know that this is only a Bible study, E eu sei que isso é simplesmente um estudo bíblico, but I believe that tonight can be your breakthrough and your increase of faith. mas eu creio que hoje à noite pode mudar tudo em sua vida e você pode ter essa resposta e mudar tudo hoje à noite. Growing up, we heard many stories of great faith, people who would do crazy things for God. Sendo criado na igreja, nós ouvimos muitas histórias de pessoas com grande fé, pessoas que fizeram muitas coisas pelo Senhor. I heard stories people giving up large amounts of money. Eu já ouvi histórias de pessoas doando, sacrificando muito dinheiro, Moving across the world from one dream. mudando para outro lugar no mundo só porque eles tinham um sonho, Or speaking to random strangers. ou falando com estranhos e Deus usando isso.
And Uhum. these stories are important and very true. E essas histórias são importantes e isso é verdade, But the Bible says all you truly need is the faith of a mustard seed. mas a Bíblia fala o que nós somente precisamos é para ter fé do tamanho do grão de mostarda. So now we know that He's the author and the finisher of our faith. Então nós sabemos que Ele é o autor consumador de nossa fé, And we know that we don't even need so much faith e nós sabemos que nós não precisamos de muita fé for Him to move in our lives. para Ele mover em nossas vidas. Mhm. Uh, there have been many accounts in the Bible of somebody's faith bringing healing, prosperity, peace. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de fé trazendo fé, esperança, paz. Mhm. And the title of the study tonight is A Faith That Carries. E o título, né, desse estudo hoje à noite é Uma Fé que Sustenta. There was a woman in the Bible who had a very bad sickness in her body. Foi uma mulher na Bíblia que tinha uma doença muito horrível no seu corpo. She went to every doctor in the nation. She tried everything. She spent all her money. Ela foi para todos os médicos naquela nação, ela gastou todo o seu dinheiro, tentou And she heard a man named Jesus was coming to town. E ela ouviu falar que um homem chamado Jesus ia passar por sua cidade. And she didn't feel the need to make a scene. E ela não sentiu uma necessidade para fazer algo muito grande, uma grande cena. She didn't scream in the crowd. She didn't declare something amazing. Ela não gritou no meio da multidão, ela não declarou algo incrível. But she said, only if I can make contact with him. Mas ela só falou para si mesma, se eu posso simplesmente fazer contato com ele. She didn't even need him to speak. Ele nem precisava falar. She knew that she would be healed if she touched the Messiah. Mas ela sabia, eu vou ser curada se eu simplesmente tocar no Messias. So she made her way through the crowd, crawling on the floor. Então ela, né, empurrou-se mesmo na multidão. Mhm. And she touched only the hem of his garment. Ela só tocou a orla, né? Orla do, do veste do Jesus. Mhm. And Jesus immediately felt power leave his body. E o Senhor Jesus, ele sentiu imediatamente poder sair de seu corpo. And he asked, who touched me? And his disciples thought he was crazy. Ele falou, quem tocou-me? E todos os discípulos falaram e pensavam, isso é uma loucura. Yeah, everybody's touching you. What are you Todo talking mundo about? está tocando em você, Senhor. But then Jesus pointed out a lady that was on the floor. Mas Jesus apontou para aquela mulher no chão And he told the lady, your faith has made you whole. e ele falou, sua fé se curou. And maybe, sisters, it only takes one more service. E talvez, irmãs, só basta mais um culto. Maybe only one more hour of praying. Talvez mais uma hora de oração. Maybe one day to fast and worship the Lord. Talvez mais um dia de jejuar e louvar o Senhor. Maybe there's a prayer that you stopped praying because you became angry. Talvez você parou de orar uma oração específica porque você ficou brava Or you became impatient waiting on the Lord. ou impaciente em esperar no Senhor. But please let this woman be an encouragement to go a little bit deeper. Mas deixa esse exemplo dessa mulher com fluxo de sangue seja um exemplo para você para só empurrar um pouco mais. Mhm. And this is an example of a woman's faith that carried herself. E esse é um exemplo de uma mulher que tinha fé que sustentou ela. But our faith can also carry generations. Mas nossa fé às vezes não vai simplesmente sustentar a gente, mas pode sustentar gerações. There was a Hebrew woman named Jochebed in the Bible. Foi uma mulher hebraica chamada Joquebede.
And she had a baby boy in a kingdom that did not want him. E ela tinha um bebê, um menino, num reino que não estava querendo esse menino. Pharaoh told the kingdom every Hebrew boy would have to be put into the river to die. O faraó falou para colocar todos os meninos no rio para morrer. Mhm. She hid him for 3 months. Ela escondeu esse bebê para 3 meses. And then he became too big to hide. E ele foi grande demais para continuar escondendo. And I don't know how many mothers there are here tonight, Eu não sei quantos mais estão aqui hoje à noite, but I would have a very hard time giving my baby to the river. mas seria muito difícil para mim deixar meu bebê no rio. But she put him in a basket in hopes of saving his life. Mas ela colocou numa cesta com essa esperança que talvez isso pode salvar a vida dele. And she had faith that the Lord would protect the baby. E ela tinha fé que o Senhor ia proteger esse bebê. And maybe you've heard of the baby. His name is Moses. E talvez você já ouviu falar desse bebê. O nome dele é Moisés. Your faith doesn't only carry you, but can also carry your children and the people around you. E sua fé não vai só simplesmente sustentar você, mas pode sustentar seus filhos e uma outra geração. Your family and your friends. Sua família e seus amigos. There was a man that couldn't walk in the Bible. Foi um homem paralítico na Bíblia. He was able to hear the teachings of the Messiah only because of his friends. Ele ouviu os ensinamentos de Jesus só por causa de seus amigos. Because his friends lowered him through the roof. Porque seus amigos tiraram, né, no teto e deixaram ele, né, Mhm. dentro da casa. And Concordo. because he had faith, but really because his friends had faith that he would be healed. E não foi só por causa da fé dele, mas foi por causa da fé dos seus amigos que eles tinham por ele. He was healed that day. E ele foi curado aquele dia. Decisions that you're making every day. Decisões que você está tomando todos os dias To wake up early and take your children to church. para levantar cedo e levar seus filhos para a igreja, To encourage your friends in Christ. para encorajar seus amigos e amigas em Cristo, To serve your husband. para servir seu esposo, To serve your church. para servir sua igreja. Are all things that will sustain generations of people. Essas são todas coisas que vão sustentar uma próxima geração. Mhm. If I could for a few moments, Se eu puder, para alguns momentos, I'd like to speak about the name of our group, Daughters of Sarah. eu gostaria de falar desse nome que nós temos nesse grupo, Filhos de Sara. The story of Abraham and Sarah has always spoken to me very, very deeply. A história de Abraão e Sara sempre falou muito forte em meu coração, Because I was all confused reading the story when I was younger. porque eu fui confusa quando eu li essa história, quando eu estava mais jovem e criança. Because it's a beautiful story of how their mistakes did not define the ending of the story. Porque é uma história linda de como seus erros não definiram o resto da sua história. Their faith wavered a little bit. Sua fé não foi muito bom o tempo todo. Mhm. Abraham and Sarah were promised a baby. Abraão e Sara, eles receberam uma promessa de um bebê. And Sarah was getting old. E Sara estava envelhecendo. And so Abraham had decided to have a baby with another woman. Então, Abraão, ele decidiu, né, ter um filho com outra mulher. He decided to, how do I say it in English? Like excavate the situation. I don't know how to, like, go Ele- around the will of God. like a shortcut. Yeah, Ela yeah. escolheu um atalho da promessa. Mhm. And because of that, the promise was delayed. E por causa disso, a promessa foi prorrogado. And I want to tell you tonight, ladies, that faith requires so much patience.
Eu quero falar para vocês hoje à noite, meninas, que fé, na promessa de Deus, você precisa de muito paciência. Because Abraham and Sarah made a mistake, Porque Abraão e Sara, eles fizeram um grande erro. but the Lord still sought after them in their victory. Mas o Senhor ainda buscou uma vitória através da vida deles. I'd like to share you a testimony of my own. E eu gostaria de compartilhar um testemunho que eu tenho em minha vida. I found out I was able to come to Brazil in about November of last year. Eu descobri que foi possível para eu chegar aqui no Brasil mais ou menos assim, novembro passado. In January, I found out that I was having very bad health problems in my body. E em janeiro, eu descobri que eu estava com um grande problema de saúde em meu corpo. And every day I would wake up and think, oh, thank God I can still go to Brazil. E cada dia eu ia acordar e pensar, oh, graças a Deus, eu acho que ainda consigo ir no Brasil. And in the beginning of April, E no início de abril, I was in a very bad car accident. eu tinha um acidente muito ruim de carro. And Brazil was out of the question completely. Eu pensei, agora não vai dar mais para chegar And no Brasil. Não vai dar. there was about 2 weeks of my life E foi mais ou menos 2 semanas de minha vida where I grew so angry. que eu fui muito braba. And I think that my faith was wavering like Abraham and Sarah's. E eu acho que minha fé estava vacilando igual Sara e Abraão. I was looking at the travel expenses. I was trying to figure everything out, but I just couldn't make it. I felt I was drowning. E eu estava olhando em todos os preços, o orçamento, tudo que eu precisava chegar no Brasil. Eu vi, não, não dá, não dá, não, não vou conseguir, não. Eu estava me afundando. And finally, I told the Lord, you know what? I'm gonna go to church tomorrow. E eu falei ao Senhor, Senhor, amanhã eu vou para culto, eu vou pela igreja. And I was so angry that I didn't go to church for almost 2 weeks. Oh, so you said you wouldn't go for Oh tomorrow? no. I said I will go tomorrow. Okay, okay. Yeah. But you didn't the next. Is that what you I said? did go the next day, but before that I didn't go for 2 weeks. Oh, okay. Então, Mm. ela passou, em verdade, quando eu estava brava, 2 semanas sem ir para culto e ir para a igreja. E finalmente, depois de 2 semanas, ela falou: Senhor, amanhã eu vou para culto. And the pastor called me into his office. E o pastor me chamou para seu escritório. And he understood I had some injuries, so he understood why I wasn't in church. E ele entendeu que eu tinha alguns. Eu estava machucado em várias partes de meu corpo ainda, então ele entendeu porque eu faltei e tudo mais. But I probably could have gotten out of bed and gone to church anyways. Mas a verdade é, eu poderia ter saído da cama e And chegado na igreja. and and so I thought that I was getting called in to be spoken to. I was in trouble. Então, no início eu pensei, oh, eu vou. Ele vai falar um pouco duro comigo. Acho que eu estou em tipo disciplina. Não disciplina, mas tipo disciplina, né? And I had gotten there early for the morning prayer. Eu cheguei lá aquela manhã para oração de manhã. And he told me he didn't know who had given it to them. Ele falou que ele não sabia quem doava, It was an envelope, I'm sorry. porque foi um envelope. Mhm. But there was an envelope with my name on it, Ruthie for Brazil. Mas foi um envelope com meu nome escrito, Ruth, por Brasil. And in it was just the amount of money that I needed to cover the cost of my damage of my totaled car. E dentro desse envelope foi o valor para tudo que eu precisava para consertar meu carro que estava destruído nesse acidente. And I need you to know, sisters, E eu preciso para vocês entenderem, irmãs, that even when your faith wavers, que mesmo quando sua fé vai vacilando, and even when you become angry at the Lord, e mesmo quando você fica bravo ao Senhor, He is there to always hold you in His arms.
Ela está sempre lá para abraçar você, para segurar você em seus braços. And I think the same was true with Abraham and Sarah. E eu acho essa mesma coisa aconteceu na vida de Sara e Abraão. And while their faith wavered just a little bit, E mesmo sua fé vacilando, mesmo um pouco, we have a very forgiving God. nós temos um Deus que vai perdoando muito, muito facilmente. And it is not too late for your faith to grow tonight. E não é tarde demais para sua fé crescer, aumentar hoje à noite. And one thing about Sarah E uma coisa de Sara is that she dwelt in the promises that the Lord had given them. que ela viveu a promessa que Deus tinha para ela e eles. And while Abraham is the father of many sons, E Abraão é o pai de multidões. Sarah was also the mother of many nations. Sara também é mãe de multidões e muitas nações. And if I could leave you all with one thing tonight, E se eu posso deixar uma coisa com vocês hoje à noite, I would like to tell you all that your faith is what makes us whole. eu gostaria de falar para vocês que sua fé é o que deixa você completa, inteira e vai And te sustentar. the Lord understands that we are humans. E o Senhor, ele entende que somos apenas humanos, seres humanos, And that we make mistakes, e que nós erramos. but there is nothing that your faith cannot come back from. Mas não tem nada difícil demais ou ruim demais que pode destruir sua fé. And I thank you all for this opportunity. Eu agradeço vocês por essa oportunidade. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigada, irmã Ruth. Foi muito bom, foi uma bênção para nós. Eu sei que esses testemunhos abençoam a gente. Amém. Dá muito esperança para nós. Porque às vezes nós somos nossos maiores críticos, né? Nós julgamos mais nós mesmos, eu acho que do que qualquer outra pessoa, porque nossas falas são bem óbvios para nós mesmos. Mas graças a Deus que o Senhor não olha para nós assim. Ele quer aumentar nossa fé, Ele quer para nós termos vitória, Ele quer para nós ter sucesso nele, amém? Através do plano dele, através do propósito dele. Então, irmã Thalita, você pode orar para nós mais uma vez hoje à noite, que o Senhor pode deixar essa palavra com todos nós e que pode florescer essa semente de lembrar que nossa fé pode nos sustentar. Glória a Deus. Oremos nesta noite, amém? Ok. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra de fé, uma palavra que trouxe ânimo, Senhor Deus, aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor meu Deus, pela vida da irmã Ruth, Senhor Deus, que trouxe essa palavra, pelos tudo que ela passou, Senhor. Agradecemos por aqueles que ajudaram a tua filha a chegar também nesta nação, meu Deus, para o projeto que o Senhor tem na vida da tua serva, Senhor Deus amado. Abençoa cada vez mais a vida da irmã Ruth, meu Deus amado, este projeto, Senhor Deus querido. Deus, eu sei, Senhor Deus, que nada é em vão, Senhor meu Deus. Às vezes as circunstâncias, as adversidades vêm, Senhor Deus, meu Pai amado, para provar, Senhor Deus, muitas vezes a nossa fé. Meu Pai amado, que queremos, Senhor, nos aproximar mais de Ti e acreditar, ter paciência para o tempo, Senhor, o momento certo para a realização daquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas, Senhor Deus. Toma cada irmã, Senhor Deus, que vai aprender, vai ouvir esse estudo, Senhor Jesus Cristo. Que elas sejam tocadas, Senhor Deus amado, que elas possam ser sustentadas, Pai, por essa palavra de fé, Senhor Deus, uma fé que sustenta, uma fé, Senhor Deus, que é inabalável, uma fé que vem de Ti, Senhor Deus querido. Tudo é Teu, tudo vem de Ti, Senhor Deus amado. E cremos, Senhor Deus amado, que nada nos acontecerá sem a Tua permissão, Senhor Deus amado. Abençoa as nossas vidas missionárias, nossas irmãs, e a todas que estão aqui presentes, Senhor Deus amado.
Muito obrigada, meu Deus, por esta palavra e pela tua presença. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, em nome de Jesus.